Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espera aí que eu deixei meu celular aqui aberto. Vocês estão me ouvindo? Manda alguém uma mensagem. Ah, ok. Obrigada, Lidiane, pela presença. O André, muito obrigada. Aline, muito obrigada. Cristiano, muito obrigada. Eu sei que agora é a hora do almoço aí no Brasil, mas eu quero já agradecer a disponibilidade do professor Bruno, que é professor de marketing da faixa, por ter disponibilizado esse horário para conversar com a gente sobre um assunto muito importante aqui, né, dos dias de hoje, na verdade, né? Que é sobre marketing e inovação nessa era de Big Data, né? Muitos questionamentos, muitas dúvidas, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? O que pode ainda mudar. E aí eu agradeço o Bruno por ter aceito esse desafio por ter aceitado esse desafio de vir conversar com a gente sobre esse tema, tá? Antes de passar para isso, eu vou falar um pouquinho como vai ser a dinâmica. Vou passar a câmera, o comando da ferramenta para o Bruno, e aí ele vai fazer a apresentação dele. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, vocês vão mandando, e a gente vai tentando interagir com o Bruno aqui da melhor forma possível, tá? Mas se também quiser esperar para o final, para a gente dar umas 10 minutos aí de pergunta, fiquem à vontade, tá? Deixa eu passar aqui o envio para o Bruno. Vê se você recebeu. Aí o Bruno. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito feliz com a oportunidade e podem contar sempre comigo. Sei que a ideia era fazer eventualmente um pouco mais tarde, né, mas a minha agenda não permitiu e acabou tendo que ser na hora do almoço mesmo, né? Então, agradeço mais ainda as pessoas que estão aí disponibilizando o horário de almoço para participar desse evento aqui com a gente. Bom, eu vou passar agora para você. Vê se você consegue compartilhar a sua tela. Vamos lá. Tela. Opa. Ah, tá. Eu vou fechar minha tela para não ficar muita informação aqui, mas eu estou participando, estou mandando mensagem. Qualquer dúvida que você tiver, me chama, tá, Bruna? Ok. Então, gente, vamos começar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é professor Bruno Garcia, sou professor na área de marketing e negócios, né? Dou aula na graduação, dou aula em cursos de pós-graduação, e tenho um trabalho basicamente desenvolvido na área de estratégia e de construção de propostas de valor que sejam diferenciadas. E aí, quando a Lígia me convidou, né, para poder participar desse webinar, falando sobre marketing e inovação na era do Big Data, né, desse grande volume de informações que a gente tem hoje, eu achei que veio bem a calhar, na verdade. A gente tem hoje uma série de discussões a nível de marketing, né, para como passar por desafios que são desafios cada vez mais corriqueiros na nossa esfera, e para como usar o conhecimento que eu tenho do meu consumidor, a respeito do meu consumidor, para tentar melhorar aquilo que eu entrego, melhorar a minha oferta. Então, é uma apresentação objetiva nesse sentido, e eu tento trazer algumas ilustrações de cases que mostram basicamente como isso funciona. Então, eu vou passar aqui para os primeiros tópicos da nossa apresentação de hoje, que é falar justamente dos desafios atuais que a gente tem em marketing. Então, hoje você fala de marketing como uma disciplina que analisa contextos para entregar valor. Então, eu estou sempre falando de algum processo de troca. Eu entrego alguma coisa, seja vendendo, seja trocando de fato, ou seja, entregando, disponibilizando gratuitamente, mas essa troca só se concretiza quando
ambas as partes percebem valor, faz sentido para elas que a troca aconteça. Então, a partir desse ponto de vista, eu entendendo que marketing é uma disciplina para entender melhor contextos mercadológicos e entender que a troca, sendo ela mediada por dinheiro, sendo ela mediada por qualquer outro elemento, até que seja pela boa vontade, né, ela só acontece se as partes que estão trocando percebem valor, percebem benefício naquilo que está sendo entregue pela outra parte. Então, eu entendo que marketing ele está focado em entender o processo de troca para justamente entregar maior valor. Ou seja, eu não consigo partir para nenhuma outra esfera do marketing, embora o senso comum muitas vezes nos diga isso, né, eu não consigo partir para nenhuma outra esfera do marketing, seja no campo do planejamento, seja no campo da estratégia, se eu não tiver esse conceito básico que o que eu entrego, independente do que seja, precisa gerar valor para alguém. E se essa pessoa enxerga valor, ela vai estar disposta a trocar. E aí, seja a troca mediada pelo dinheiro, seja a troca mediada por qualquer outro elemento. Tá? E aí a gente tem algumas questões que hoje são questões bastante fortes na área de marketing, porque em praticamente qualquer setor que você vá atuar, eu tenho 3 pontos aqui, né, que são pontos, não são facilitadores desse processo, são pelo contrário, são pontos que tornam o processo de marketing ainda mais dinâmico. Que o primeiro deles é a hipercompetição. Então, o que é a hipercompetição? Está ligada à saturação de um mercado. Quer dizer, eu tenho ofertas múltiplas para entregar o mesmo tipo de valor e, de alguma maneira, eu tenho um número de consumidores que está estabilizado, que está estável, que não acompanha essa quantidade de oferta. Então, nessa crise de hipercompetição, onde, obviamente, as empresas e qualquer um que entregue algum tipo de valor vai precisar tirar um cliente de alguém para ter um novo cliente, eu poderia estar falando de um cenário de um mercado eventualmente virgem, mas eu estou falando aqui de um cenário de saturação, ou seja, onde já não há mais tantos clientes disponíveis, né? Então, eu para conseguir um novo cliente, eu obrigatoriamente preciso tirar esse cliente de alguém, porque todo o mercado já está ocupado. Isso muda a dinâmica dos negócios? Muda, e muda bastante. Porque, eventualmente, eu posso ter um mercado que vai estar muito mais focado no aspecto produtivo, que pode estar, eventualmente, muito mais focado em um aspecto comercial, em uma abordagem comercial, porque nesse mercado, eventualmente, ainda há uma disponibilidade de consumidores ou ainda há muito espaço para ser ocupado. Então, sempre que eu trabalho com essa perspectiva, talvez a parte de geração de valor ela fique um pouco abaixo do desejado, justamente porque as empresas vão estar muito mais focadas em etapas anteriores desse processo estratégico. Então, você pegar uma empresa no mercado ainda totalmente virgem, é mais provável que ela esteja muito mais focada em produção do que em aspectos comerciais. No mercado que já começa a mostrar alguma competitividade, onde eu tenho que chegar primeiro, eventualmente melhorar minhas condições de negociação, esse mercado vai estar muito mais orientado a aspectos comerciais do que unicamente a produção. Repara que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu vou, na verdade, só adicionando mais camadas de complexidade a esse planejamento de marketing. E aí, quando esse mercado chega a um nível ótimo de saturação, onde eu praticamente já não tenho, ou realmente não tenho mais nenhum consumidor disponível, aí eu estou num cenário de hipercompetição. Aí sim, a minha orientação obrigatoriamente tem que ser para marketing, tem que ser para esse processo de entrega e de geração de valor. Do contrário, eu não consigo sobreviver por muito tempo. Né? Então, o cenário de hipercompetição, obrigatoriamente, já me leva a uma questão de hiperprodução, que é algo que até muitos especialistas acreditam que a gente vive um processo de crise de hiperprodução. Está ligado a quê? A nossa capacidade de produzir em praticamente todos os segmentos de negócio é muito maior do que a capacidade de consumir. Então, eu tenho uma capacidade de entrega que supera e muitas vezes a capacidade natural de consumo. E se o mercado já está estagnado, se esse mercado não tem uma válvula de escape, não tem para onde crescer, isso se torna ainda mais complicado, se torna ainda mais complexo. Então, eu tenho questões
que vão fazer reparar a hipercompetição e a hiperprodução, elas fazem com que, obrigatoriamente, alguém perca espaço, alguém deixe de vender. Então, é muito mais provável hoje, num cenário de hipercompetição, que você tenha empresas que vão ficar com o produto encalhado, que vão ficar com a sua oferta, ou vão ter que entrar num submercado, desvalorizar ao máximo sua oferta para conseguir algum consumidor, para que aquilo ali faça sentido, porque justamente eu tenho um setor saturado, onde eu tenho uma oferta, uma capacidade de ofertar muito maior que a capacidade de consumir. E muitas vezes esse setor, mesmo já estando saturado, se ele está na moda, como alguns setores que eventualmente ganham mais destaque na mídia, ganham evidência, muita gente vai entrar, muita gente vai continuar poluindo, não no sentido negativo, mas acaba gerando um efeito negativo, porque muita gente vai ocupar esse espaço, vai dar volume, e aí você tem a hipercompetição e a hiperprodução juntas, que nos levam a um terceiro ponto. Sempre que eu tenho hipercompetição e eu tenho um excesso de produção, é natural que o mercado entre num processo de desgaste, ou seja, eu vou ter ofertas, né, competindo ali pela atenção do consumidor. Essas ofertas acabam entrando a nível de paridade, que é o terceiro item aí da nossa apresentação. O que isso significa? Que do ponto de vista do valor agregado, os consumidores já não percebem, os consumidores já não conseguem perceber muito diferencial entre o que uma empresa leva para o mercado e o que os seus concorrentes levam. Ou seja, quando o consumidor começa a não perceber, não ter mais a percepção de diferencial entre uma oferta e outra, a gente entra num problema chamado de paridade de marketing, porque as ofertas, elas sempre têm algum diferencial, porém, muitas vezes esse diferencial é muito técnico, ou é de um aspecto muito específico da oferta, e o consumidor vai olhar para aquilo tudo ali e na incapacidade dele de interpretar ou de conhecer aqueles aspectos técnicos ligados à produção, à entrega de maneira geral, ele não vê um bom posicionamento como a marca trabalha no seu dia a dia e ele vai encarar tudo como, é tudo igual, só muda a marca. Do ponto de vista do marketing, essa é a pior afirmação que pode ter. Quer dizer, quando o camarada não percebe valor, não percebe diferencial numa oferta, ele acha que o diferencial está num eventual elemento cosmético que você use ali na comunicação. Eu não estou dizendo que marca é isso não, tá? Porque marca vai além disso. Mas muitas vezes ela é usada só como um elemento cosmético. E aí o mercado entra, o mercado que já está hipercompetitivo, já está saturado, que já tem hiperprodução, e ele ainda entra em nível de paridade, significa que as pessoas estão tendo múltiplas ofertas, elas não têm capacidade de comprar aquilo tudo, ou não têm interesse, e aí, como elas acham que é tudo igual, obviamente, se você acha que é tudo igual, onde vai ser o teu esforço de negociação? Em preço. Ou seja, isso acaba forçando naturalmente o mercado a trabalhar a nível de precificação. E para trabalhar a precificação, ele precisa trabalhar a nível de infraestrutura e de estrutura de custos, ou seja, ele vai mexer na estrutura do seu próprio negócio, ele vai mexer na estrutura de relacionamento com o cliente, ele vai mexer na estrutura de entrega, ele vai mexer na própria proposta de valor, porque ele precisa reduzir custo. E reduzir custo não é nenhum crime, todo mundo precisa reduzir custo. Porém, quando o mercado entra numa espiral sem fim pela redução de custo, o que vai acontecer a médio e longo prazo, mas dependendo do ritmo desse mercado, pode acontecer num curtíssimo prazo. Essa destruição do valor percebido. Então, eu entro num ciclo vicioso, porque para reduzir custo eu preciso reduzir estrutura, preciso reduzir canais de atendimento, preciso reduzir elementos que vão ter, direto ou indiretamente, algum impacto na minha entrega. Ou seja, no final das contas, se eu já estava numa crise de paridade, esse tipo de cenário privilegia que a paridade se acentue e que eventualmente você destrua o pouco valor que ainda é percebido por aquele tipo de oferta, ele acaba sendo destruído por completo, porque aí você vai entrando numa espiral sem fim, onde a boa parte do mercado sempre vai se comportar visando custo para melhorar preço. Bruno, por que o mercado faz isso? Porque inovar é mais difícil. Então, é natural que num cenário de hipercompetição e de um certo desespero, a primeira opção das pessoas seja pela redução de custo para tentar melhorar preço. E aí, se isso não chega a um ponto de equilíbrio ali, onde as empresas falam, olha, vamos parar por aqui, senão a coisa vai
vai se desestabilizar. Aí eu posso entrar numa crise de fato e o setor acaba virando um submercado, que é o conceito do submercado é o quê? Aquele mercado onde eu não consigo gerar mais dinheiro, né? Ou talvez não valha mais a pena estar competindo, justamente porque a margem que se tem ali ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, e o mercado é tão feroz, tão cruel, tem tanta gente disputando espaço que passa a não fazer mais sentido o investimento que você fez de tempo, de recursos, de grana para competir por ali. Então, e eventualmente esse mercado quebra. Então, a gente pode até falar depois de alguns casos, alguns eventos onde o mercado de fato quebra e ele pode chegar a desaparecer. Aquele tipo de produto não é mais consumido, aquele tipo de produto não tem mais importância, os consumidores não buscam mais, porque em algum momento aquilo ali, de alguma maneira, a percepção de valor caiu tanto que simplesmente aquilo passa a ser desconsiderado. Que aí é uma situação extrema, mas que eventualmente pode acontecer. E aí, se a minha disputa, se o meu problema em marketing está nesse processo de geração e de entrega de valor, eu, do ponto de vista do marketing, eu jamais deveria trabalhar a nível de preço. Eu deveria trabalhar o quê? Gerando ofertas melhores. E aí eu tenho algumas possibilidades aqui, ou alguns caminhos para isso. Então, um deles é você trazer propostas de valor cada vez mais complexas, que é o primeiro item aí desse slide. Né? Que aí eles envolvem uma série de variáveis que antes não eram consideradas. Então, eu posso por exemplo, combinando produtos com serviços, combinando offline com online, gerando outros níveis de entrega ligados à experiência, atendimento, a aspectos subjetivos e emocionais de uma proposta de valor. Tudo isso no sentido de quê? De posicionar a minha entrega de maneira diferente, de agregar uma narrativa diferente a essa entrega, e aí eu consigo eventualmente fugir desse mercado, dessa competição direta de um mercado que já está hipersaturado, para me posicionar de uma maneira que um determinado grupo de consumidores entenda que aquilo ali de fato tem um diferencial e entenda que aquilo ali faz sentido, ou pelo menos faz mais sentido do que o restante das ofertas. Então, esse é um caminho. Né? Isso nos gera uma necessidade de diferenciação e maior nível de customização da entrega, que talvez seja o grande avanço aí, que hoje, como você tem ofertas ou 100% digitais, ou de certa maneira, bastante digitalizadas, pelo menos em parte dessa entrega, no digital é mais fácil customizar elementos dessa entrega, o que numa indústria tradicional acaba sendo mais penoso, mais difícil de você operar e de controlar essa logística. Então, nesse sentido, eu consigo diferenciar essa oferta a partir desse nível de customização. E, mais uma vez, volta ao ponto inicial da nossa conversa. Né? Eu preciso conhecer melhor o meu consumidor, eu preciso ter mais informação sobre como esse consumidor pensa, o que ele valoriza, o que o motiva, o que eventualmente o desmotiva, para daí eu conseguir gerar propostas de valor melhores. E uma característica básica aí desse novo mercado é que tanto o valor quanto a experiência elas são entregues no formato multiplataforma. Então, o camarada cada vez mais vai ter o conceito, por exemplo, no varejo de omnichannel. Então, eu tenho loja física, mas eu também tenho virtual, também tenho mobile, também tenho página nas redes sociais, eu tenho tudo. E o consumidor espera que ele viva, ele tenha o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de experiência, o mesmo nível de valor percebido, independente da plataforma que ele esteja usando naquele momento. Então, independente de como ele trabalha, de como ele busca essa oferta, ele quer ter o mesmo nível de entrega. E hoje as empresas precisam trabalhar para que todo o seu ambiente, todo o seu ecossistema funcione de uma maneira homogênea, funcione de uma maneira equilibrada, e assim eu consigo garantir que esse consumidor vai ter sim a mesma experiência, vai ter sim a mesma entrega e o mesmo nível de qualidade, independente de em que momento ou em que situação, em que contexto ele está consumindo da minha oferta, ele está buscando a minha marca para resolver algum problema da vida dele. Então, esse é um ponto também fundamental. E aí a gente começa a perceber, já passando aqui para um terceiro slide, que a gente está num cenário de plataformas e transações cada vez mais digitais, ou seja, cada vez mais as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia, elas passam, nem que seja um pedacinho delas, por uma plataforma digital.
E isso me gera o quê? Me gera mais informação. Eu tenho um maior volume de dados sobre os meus consumidores, embora essas plataformas elas são muito robustas, mas não necessariamente elas conversam entre si. Eu brinco sempre que o futuro do marketing é andar de mão dada com a galera, com um bom profissional de TI, porque na verdade a gestão de TI e a gestão de marketing vão andar cada vez mais entrelaçadas, né? Porque eu preciso ter plataformas que conversem entre si, que dialoguem para ter melhor informação de marketing, para tomar melhores decisões num cenário hipercompetitivo a nível de proposta de valor. Então, como hoje quase tudo da nossa vida passa em algum momento por uma plataforma digital, é natural que eu tenha um volume de dados cada vez maior, né? E esses dados sobre o consumidor são decisivos para o desenvolvimento de ofertas diferenciadas. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu preciso, se eu preciso conhecer o consumidor, e esse conhecimento sobre o consumidor, sobre detalhes do consumidor, é o que me permite gerar ofertas mais customizadas, ou melhorar o nível de entrega, ou de experiência, ou de subjetividades que estão associadas àquela entrega, ou melhorar diretamente o nível de serviço, né? Então, a entrega objetiva, a qualidade, acabamento, design, funcionalidades, aspectos técnicos, tudo isso que está envolvido ali na atmosfera da oferta, no ecossistema da oferta, eu preciso de fato conhecer melhor o meu consumidor. E aí o caminho clássico para isso, para conhecer melhor o consumidor, sempre foi a tradicional pesquisa de mercado. Hoje até você tem uma evolução na maneira de conduzir essas pesquisas, então você tem muitas pesquisas de mercado, né, que são conduzidas sob o ponto de vista antropológico, por exemplo, que fogem daquela pesquisa tradicional de questionário, então vai estar muito ligado mais à convivência com o consumidor, à observação, a entender como esse consumidor performa, como ele interage com o produto, como ele interage com a marca, mas ainda assim são pesquisas de campo, que eu quero dizer. E você tem um outro caminho, né? Já que passamos todos o tempo todo, né, nossos processos, nossas informações, nossas decisões, nossas compras acabam passando em algum momento por uma plataforma digital, essas plataformas absorvem, né, esses conteúdos que nós damos input, isso é importante dizer, né? Então as plataformas absorvem esse conteúdo e vão usar esse conteúdo, ou deveriam, né? Não necessariamente usam, mas deveriam usar esse conteúdo, e a tendência é que usem cada vez mais para gerar ofertas diferenciadas. Então, eu tenho um grande volume de dados ali que vai ser utilizado nessa análise das preferências do consumidor, entender o que vai performar melhor com cada perfil, com cada segmento de consumo, e até para entender como a minha concorrência, como o mercado reage de maneira geral a determinados inputs que a gente dá ali. Então, é uma ferramenta para análise do consumidor e para análise de posicionamento estratégico. Por isso eu botei no segundo tópico, né, preferências do consumidor e business intelligence, porque se eu tenho mais informação e capacidade de analisar essa informação, obviamente eu estou mais propenso, eu estou mais apto a adotar estratégias que me sejam favoráveis e melhorar a minha oferta. Então, em última instância, eu estou fazendo tudo no sentido de melhorar a oferta, levar essa oferta para um nível de excelência, um nível ótimo, para um posicionamento diferenciado, que me permita não entrar em conflito direto com esse mercado que já está super saturado ou hipersaturado. E aí, no último tópico, eu coloquei que antes do marketing precisava buscar as informações. Hoje ele precisa focar seus esforços em interpretar os inputs dados pelo próprio consumidor de maneira correta. E essa é uma análise muito verdadeira, principalmente quando você fala de ecossistemas digitais, né? Porque você costuma ter um volume muito grande de informação, então esse volume de informação ele é absurdo, né? E, eventualmente, você tem informações que antes eram irrelevantes para aquele processo de consumo, para aquele processo de compra, e eventualmente agora você tem como medir. Então você começa a dar atenção demais, talvez a métricas que estão ali, elas acontecem, mas que antes ninguém olhava para elas e ainda assim a coisa funcionava. Dentro desse grande volume de informação, eu preciso ter de fato capacidade analítica e de interpretação para entender o que de fato está se passando ali, o que é uma métrica importante, o que é uma informação importante e o que não é. O que eventualmente é irrelevante, ou eu posso ter ali como mecânica de controle, eventualmente para dar uma olhada, mas aquilo não me agrega nada do ponto de vista da proposta de valor, do desenvolvimento de uma proposta de valor. Então, isso é um grande desafio, talvez,
E as próprias plataformas, elas vão caminhar no sentido de otimizar essa entrega. Então, tudo que a gente tem hoje a nível de inteligência artificial, né, vai muito no sentido de otimizar essa entrega e já mastigar alguns elementos que vão ser colocados ali para o gestor, para o tomador de decisão, para o estrategista da empresa, porque a própria inteligência, o próprio sistema já vai ser capaz de interpretar alguns dados e te entregar, olha, isso aqui está acontecendo por conta disso. Então, tudo que a gente vê hoje digital, a evolução das plataformas de anúncio, a evolução das mecânicas de captação e geração de lead, todas elas, quem acompanha isso de perto, vê que elas vêm evoluindo no sentido de se tornarem cada vez mais fáceis, democráticas, acessíveis. Então, democrática, eu estou falando no sentido de ser, de fato, qualquer um pode entrar ali e conseguir mexer minimamente, justamente porque elas já têm algum nível de inteligência artificial ali embutido e elas já vão interpretar vários dados sem que a empresa ou o gestor daquilo ali precise mexer. Né? Mas ainda assim, há uma capacidade maior de interpretação que depende do departamento de marketing ou da empresa como um todo. Né? E aí, quem tiver melhor capacidade de interpretar essas informações e de focar, de fato, naquilo que é relevante para o seu setor de atuação ou para o seu cliente, essa empresa vai ter vantagem, vai sair em vantagem em relação às demais. Né? Então, eu brinco sempre, se você fosse trabalhar com banco de dados de consumidor há 30 anos atrás, você teria uma tarefa inviável, porque você trabalharia possivelmente com toneladas de papel e seria humanamente impossível, dependendo da quantidade de consumidores, de clientes que você tem, seria impossível que você desse conta de analisar tudo aquilo ali de uma maneira razoável e fazer os filtros corretos e chegar a um relatório que te desse uma noção de alguma coisa. Então, era bem mais difícil você trabalhar com esses aspectos, para não dizer impossível. O digital nos traz essa possibilidade de já ter essa imensa base de dados meio que organizada e as plataformas vão te entregar esses relatórios. Quer dizer, eventualmente a plataforma não te entrega algumas coisas porque ela quer te vender algumas soluções. Mas aí é um dado do jogo, assim. Mas, no geral, as plataformas vão te entregar dados, vão te entregar recortes analíticos, estatísticos, e aí a empresa tem um papel muito maior de interpretar corretamente aquilo ali e talvez não precise tanto se preocupar em captar, exceto para nuances que de fato não passam pelo digital. Então, esse antropólogo do consumo que eu citei ainda há pouco, ele vai ser cada vez mais importante. Mas as nuances que ele vai captar na pesquisa dele, numa pesquisa etnográfica, é muito diferente do que eu consigo captar observando o comportamento de um consumidor ou os inputs que esse consumidor dá dentro de uma rede social. Por exemplo, embora já existam pesquisas etnográficas que vão atuar basicamente na esfera digital, que é o que a galera chama de netnografia, né? Que é o mesmo olhar etnográfico, porém aplicado em uma plataforma digital. Então, é muito mais provável que daqui para frente eu consiga ter um volume maior de informações sobre o meu consumidor na quase totalidade dos negócios, porque os que ainda não migraram em parte para plataformas digitais vão acabar migrando, é questão de tempo, e o marketing, a empresa, o corpo diretivo da empresa precisa saber o que fazer com essa informação e como interpretá-la da maneira correta. Vamos passar aqui para o próximo slide. E aí a gente começa a falar de inovação. A gente tem falado aqui dos problemas do mercado atual, então hipercompetição, hipersaturação, o problema da paridade, quer dizer, o equilíbrio ali para baixo, né, do ponto de vista negativo das ofertas, porque não se vê mais diferencial. E hoje a gente sabe que boa parte das ofertas, ou boa parte de tudo que a gente desempenha no nosso dia a dia, passa em algum momento por uma plataforma digital. Ou seja, eu tenho muito volume de dados que podem e devem ser utilizados no sentido de construir uma oferta melhor. Aí a gente vem com uma palavrinha que super da moda, né, que é inovação. E muita gente fala de inovação sem entender exatamente o que é inovação. Então, a inovação, eu costumo brincar que a inovação é quando você dá uma solução nova para problemas que já estão solucionados. Né? Ela difere do conceito de invenção, que era um conceito que a gente tinha muito, né, no senso comum, na mídia, né? Tinha sempre a figura do inventor, porque a inovação está ligada a você melhorar algum processo, melhorar alguma entrega, melhorar alguma oferta, melhorar alguma atividade, embora ela já estivesse equacionada, mas você ainda assim
busca maneiras de inovar e de entregar alguma coisa a mais. Do ponto de vista do marketing, eu coloquei aqui logo no primeiro momento aqui desse slide, que há uma necessidade de inovação. Ela vira um fator de sobrevivência na medida em que ela gera ou é um fator construtor de vantagem competitiva. Ora, vamos resgatar aqui alguns aspectos. Se eu estou a nível de paridade com as minhas ofertas, se eu estou no mercado hipersaturado e com crise de hiperprodução, possivelmente o melhor caminho para eu me diferenciar é trazendo soluções novas, trazendo novidade a nível de processo, a nível de entrega, a nível de qualidade, a nível de funcionalidade, a nível de aspectos técnicos, enfim, a nível de design, a nível de narrativa, até a inovação não é só do ponto de vista técnico, ela pode ser do ponto de vista subjetivo também, então eu posso ter uma inovação de narrativa, uma inovação de posicionamento de marca, uma inovação de personalidade que aquela marca evoca. Tudo isso vira um elemento essencial, por quê? Porque no cenário de hipercompetição, o melhor caminho para eu sair desse confronto direto com a minha concorrência é eu ter algum tipo de inovação. Ou seja, eu pego um elemento que eventualmente a galera já resolvia, resolvo de outra maneira e uso isso como ponto de destaque na minha oferta. E aí eu começo, a ideia toda é que eu comece a minha marca, né, no caso, comece a ser vista como uma marca que se destaca justamente por aquele aspecto. Ou seja, essa inovação acaba sendo o ponto-chave, o ponto fundamental para o meu posicionamento diferenciado. Isso é super importante. Não tem como falar disso sem falar de níveis de oferta e vantagem competitiva sustentável. Então, do ponto de vista do marketing, eu tenho que gerar propostas de valor melhores e tenho que manter a minha proposta como uma oferta ampliada. O que é uma oferta ampliada? É uma oferta que entrega benefícios que vão além do benefício central, além do que já é esperado, e ela tem características que os outros concorrentes não têm ou possuem uma dificuldade de copiar. Qual é o caminho natural num cenário de competição? Alguém cria uma oferta ampliada, alguém chega com alguma novidade no mercado, e aquilo ali dando certo, o mercado vai copiar, vai fazer igual, vai se equiparar a nível de oferta. Então, o mercado puxa, nesse nível de competição, ele puxa rapidamente aquela oferta que era ampliada, que gerava vantagem, ela daqui a pouco volta a ser uma oferta básica de novo, porque é aquilo que todo mundo tem. Isso quanto mais competitivo o mercado, mais agressivo, mais rápido esse ciclo se completa, esse ciclo se fecha. Então, eu preciso trabalhar a nível de inovação, porque quando eu trabalho com uma oferta ampliada que possui algum nível de inovação, que o restante do mercado ainda vai ter uma dificuldade para replicar, significa que eu mantenho essa vantagem, acabo mantendo essa vantagem por mais tempo. E isso é super importante para eu conseguir vencer, me posicionar de uma maneira diferente e, de certa forma, vencer essa competição ou manter a dianteira nessa competição por mais tempo. Então, a oferta ampliada, baseada em inovação, ela tende a gerar uma vantagem competitiva que se mantém por mais tempo. Então, a sustentabilidade, nesse caso, está ligada a isso, ao manter essa vantagem competitiva por mais tempo. Então, vejam que, eu já falei aqui dos 3 pontos, vejam que a inovação, de fato, ela se torna um elemento fundamental para manter a sobrevivência da empresa ou manter a saúde da empresa em cenários que são hipercompetitivos. Não por acaso, em alguns mercados, em cenário que envolve tecnologia, normalmente, você tem ali um nível de inovação, um nível de pesquisa e desenvolvimento muito alto, porque sabe que o tempo todo a galera está se equiparando. Então, a gente faz alguma coisa diferente, outra marca vai lá e copia. A gente faz alguma coisa diferente, a marca vai lá e copia. Então, a oferta vai de avançada para básica o tempo todo. Vou passar aqui para o próximo slide. Opa! Então, eu acho que hoje, obviamente, se a gente for pegar grandes cases, né, de empresas que usam as informações disponibilizadas em plataformas digitais para melhorar a sua proposta de valor, não tem como a gente não falar, por exemplo, de Netflix, né, que obviamente faz toda uma análise de perfil, né, de análise de identidade dos seus usuários, para justamente entregar conteúdo que seja mais relevante. Então, camarada, usa esses dados que são imputados pelo próprio usuário. Então, eu, quando entro na minha conta do Netflix, escolho lá o que vou assistir, faço meus inputs e ele usa isso para me entregar ainda mais conveniência e para me entregar ainda mais valor, né?
Então, esse nas plataformas digitais, esse é um caminho já sem volta. Você não tem como pensar nessa entrega sem passar por essa análise desse grande volume de dados, ok? Aí eu coloquei aqui também, qualquer plataforma colaborativa hoje, ela vai caminhar nesse sentido. Então, se você pegar plataformas onde o endosso do outro consumidor, o endosso do próximo é fundamental para o meu processo de compra, por exemplo, o Uber, ou quando eu vejo a análise de um motorista, ou qualquer coisa que tenha ranking, né? Então, você tem várias plataformas aí onde eu vejo o ranking do estabelecimento, o ranking do prestador de serviço, ou que eu ali faça uma escolha e o cara é só um canal ali para eu escolher entre os vários prestadores ou várias ofertas disponíveis. Quer dizer, tudo isso eu estou imputando dados que vão ser usados, que devem ser usados de forma inteligente para eu melhorar a minha oferta e melhorar o nível de entrega. Acho que hoje qualquer rede social, por isso estão aqui representadas, né, na terceira linha, Facebook e outras redes sociais, porque elas sempre fazem esse recorte. Então, por exemplo, no próprio Facebook tem pesquisas que mostram que a partir de 200 curtidas, o Facebook é capaz de te conhecer melhor do que as pessoas que moram na sua casa. Ou seja, ele consegue traçar um perfil seu que é muito mais exato, e cada vez isso vai aumentando na medida que você melhora o nível de inteligência artificial e do próprio usuário vai imputando, vai deixando mais dados ali, vai colocando mais informação e você vai tendo acesso a mais elementos da vida desse cara. Então, antes era só teu e-mail, agora é tuas preferências, tuas redes sociais, teus amigos, é o mobile, o teu GPS que fica ligado o tempo todo, é onde você compra, é onde você tem conta no banco, onde você saca dinheiro, quer dizer, isso tudo conectado te gera um volume de informação absurdo, mas que se recortado de uma forma por sistemas inteligentes e interpretado por empresas inteligentes, isso te dá a possibilidade de quê? De você entregar ofertas melhores, de você conhecer cada um dos seus consumidores, e aí no digital a gente já vimos, né, que tem essa possibilidade de customização, ou seja, você chega a um ponto ótimo assim na tua entrega e tem uma capacidade de melhorar e de inovar que é muito maior. No geral, programas de fidelidade e para manutenção do consumidor, faltou eu na hora de montar o slide, eu comi umas sílabas aí. Então, obviamente, você trabalha a nível de relacionamento com esse consumidor e quanto mais informação você tiver disponível sobre ele, melhora a tua capacidade de relacionamento. E aí, o que eu botei aqui como último ponto, e para destacar, eu acho que a gente vai ser o próximo salto, claramente, quem tem acompanhado esse mercado já vai ter já teve esse insight também, como eu já tive. O setor de saúde possivelmente é a próxima fronteira, né? Então, hoje, empresas que mais investem em soluções e inovação em saúde são essas 4 que eu estou colocando aí: Amazon, Apple, Microsoft, Samsung. Poderíamos incluir aí tranquilamente o Google. Então, além dos outros mercados em que esses camaradas, que eram empresas, né, segmentadas no sentido de setor tecnologia, e agora eles entram em tudo, você vai ter uma inserção desses camaradas muito forte na área da saúde e com essa questão da análise de grandes volumes de dados. Então, tudo que ele bota para te monitorar, pulseiras, smartwatches, aplicativos que monitoram seu sono, sua saúde, não sei o quê, nível de batimento cardíaco, pressão arterial, blá, 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 e o que mais eles inventarem daqui para frente, isso vai, primeiro, ter um impacto muito grande na aprovação de novas substâncias, de novos tratamentos, porque você vai poder monitorar os pacientes que estão sendo testados ali de uma maneira muito mais rápida e, obviamente, vai te dar um poder de decisão ali, de criar soluções para problemas de saúde de uma velocidade que a gente nunca viu antes. Então, assim, eu acho que essa análise de Big Data, a próxima fronteira dela é essa questão do setor de saúde, onde a gente vai ver aí nos próximos anos avanços consideráveis e que é bem provável que eles não venham das empresas tradicionais do setor, porque elas vão investir, né, seguem uma lógica tradicional, não tem nada de errado nisso, elas estão investindo muito mais em pesquisas no sentido tradicional, e essas empresas de tecnologia estão investindo em monitoramento e como acompanhar dados biológicos, fisiológicos desse consumidor o tempo todo. Então, da mesma forma que a gente usa o smartphone hoje, ele é essencial para a nossa vida, porque tu usa o Waze, tu usa o aplicativo de mapas para se localizar, você precisa comer alguma coisa, você pede no aplicativo X, no iFood, sei lá das quantas, você precisa de transporte,
você pede um Uber ou pede um táxi. Os serviços e a lógica de entrega na área da saúde também vai passar muito pelo mobile e você vai ter um grande volume de dados ali sendo gerados. Isso sem falar, eu poderia colocar outras coisas aqui, mas eu vou terminar por aqui para dar tempo da galera fazer perguntas. Poderia colocar tudo que você tem aí a caminho, no sentido de ter wearables, né? Então, smartwatch, roupas inteligentes, o tênis que monitora isso, o casaco que monitora aquilo. A tendência é que a gente, além dos inputs tradicionais que a gente já dá em plataformas digitais, redes sociais e tudo mais, o rastro, a pegada que a gente vai deixar sobre o nosso estilo de vida, num futuro bem próximo, já vai ser muito maior. Né? Há quem discuta isso do ponto de vista da privacidade, que é, óbvio, uma preocupação legítima, mas hoje, pelo menos assim, nos estados democráticos, nos países democráticos, a preocupação maior dessas empresas não está em bisbilhotar a vida de ninguém, e sim entender como performar e entregar ofertas melhores. E aí acho que nesse sentido, o uso dessa informação, desse grande volume de informações, para trabalhar propostas de valor cada vez mais avançadas e mais customizadas, né, que eu entrego o valor diretamente para o indivíduo A, para o indivíduo B, para o indivíduo C, separadamente, sem que haja conflito nenhum entre eles, sem que haja perda para ninguém. Eu acho que isso aí vai ser fundamental daqui para frente. Bom, quero agradecer aí a todos pela audiência. Deixo aqui meus perfis sociais. Então, hoje vocês me acham no Instagram como Bruno_Talk2Business, no LinkedIn como Bruno Garcia. E tem um podcast que eu comecei a gravar tem um mês, mais ou menos, nas melhores casas do ramo, aí o Talk2B. São episódios curtinhos, de 10 a 15 minutos, onde a gente discute algum elemento da área de marketing e negócios. Eventualmente eu trago algum convidado especialista também. Então está sendo bem legal. Convido a todos a conhecerem. Então, disponível em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, por aí vai. É isso, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Oi, Bruno, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Adorei, amei, mas eu vou fazer a minha primeira pergunta, tá? Vamos lá. Bom, é exatamente isso. A gente está vivendo num mundo muito conectado e lotado de dados, e eu concordo com você. Eu falo até em casa aqui, discutindo com meu marido, eu falo que se eu tenho uma... Eu não me incomodo de que a Netflix tenha meus dados se ela vai indicar para mim o melhor filme para assistir, porque eu sou mega preguiçosa para ficar escolhendo até filme, sabe? Assim, usar meus dados para, como é que eu digo, para trazer benefícios, ok, eu concordo com você, tudo bem. Ruim é quando usam contra a gente, vamos dizer assim, né? Mas, assim, a minha pergunta, na verdade, não é nada em relação a isso, eu queria fazer esse comentário mesmo. Hoje em dia, com essa conectividade, todas as empresas online, do mundo online, as pessoas se sentiram clientes, se muito confortável de ir nas redes sociais e falar mal da empresa. Né? Domingo eu estava fazendo um trabalho aqui da faculdade, né? E aí eu acabei entrando no Twitter para fazer uma pesquisa e eu vi aquela empresa Delta, né? Coitada. Eu abri a Delta e em menos de 10 minutos, assim, tinha uns 20 tweets de alguém reclamando do atraso do voo ou da mala que foi extraviada e tal. Público, né? Uma coisa é você ligar para o 0800, a empresa possa resolver isso, outra coisa é você botar nas redes sociais. Sim. Como que você vê essa questão dessa conectividade, né? Porque não pergunto nem ao lado do consumidor, mas ao lado da empresa. Como é que fazer lidar com isso? Tirar a conta do Twitter seria uma solução? Olha, Lígia, na verdade, as empresas vão ter que encarar esse problema daqui para frente. Não tem muito para onde correr, né? Obviamente, num cenário onde todos estão conectados, todos estão também mais expostos, de certa maneira. Então, a empresa precisa estar preparada. Aí eu já vi algumas empresas tentando falar, não, atendimento a gente não faz por aqui, reclamação é por ali. Mas o consumidor nunca vai entender essa lógica, ele nunca vai ser
Ah, não, vou entrar no Twitter porque é lá que o cara aceita a reclamação. E aqui é só para falar bem. Não, ele vai jogar no ventilador, ele vai falar na plataforma que seja, ele vai. A empresa, na verdade, ela precisa estar preparada para atender. Se ela quer ter presença nessas plataformas, nesses pontos de contato, ela tem que estar preparada para responder a isso de uma maneira satisfatória. E acho que se tem reclamação, é natural, toda empresa tem reclamação, nenhuma empresa é perfeita, então em algum momento você acaba falhando na entrega, isso é natural que aconteça, mas a postura que você tem diante da falha costuma ser mais revelador de como a empresa pensa do que a falha em si. Então, acho que essa exposição é uma forma também, é uma grande oportunidade da empresa construir relacionamentos mais duradouros e mostrar que a entrega de valor dela, de fato, está no nível acima dos demais. Eu acho que tem que ser pensado por aí. Se você optar por não estar presente em muitas dessas plataformas, beleza também, é uma possibilidade. Olha, não estou aqui, não estou ali, estou só nessa e nessa. A empresa pode tentar se fechar, acho assim, não dá também para estar presente em tudo, então você vai ter que fazer um filtro, vai ter que fazer algumas escolhas, mas entendendo sempre que se o meu consumidor está em alguma plataforma e eu não estou, eu em algum momento vou correr o risco de ser citado e ser citado sem aquela conversa que as pessoas falam de você e você não fica sabendo, ou só fica sabendo bem depois. Então, você eventualmente vai ser citado, porém, não vai ter direito de resposta. Então, é nesse sentido que a gente deve pensar. Agora, não é para estar, tem que estar em todas? Não, não precisa estar em todas. Agora, as empresas estão naturalmente mais expostas? Estão, o que é bom. Né? Do ponto de vista do marketing, da proposta de valor e da competição por valor, isso é muito bom. A gente sabe que antigamente o serviço clássico de telemarketing sempre foi usado como anteparo, como um filtro ali para dificultar ao máximo o acesso do consumidor. Né? Tanto é que as empresas que atuam num nível mais, numa ideologia, numa filosofia mais tradicional, elas ainda usam isso como anteparo ali. Então o consumidor para por ali e não consegue avançar porque a coisa já é programada para que ele acabe desistindo. Acho que se a empresa está tendo o foco de fato no marketing, ou seja, nessa geração de valor, é importante que ela esteja aberta para esse relacionamento e para esse diálogo. Isso mostra que ela está, de fato, funcionando a nível de marketing. Agora, se ela opera ainda, como nós falamos no começo da apresentação, a nível de esforço produtivo, mais a nível comercial, então aquele cara que te vende, claro, clássico, né? Aqui no Brasil, então, clássico, o cara te vende e depois ele não quer saber de você. Ele te vende, promete alguma coisa que eventualmente ele não entrega e depois que ele já vendeu, ele já não olha nem mais para a sua cara. Nesse sentido, ele não tá trabalhando a nível de marketing, ele está trabalhando uma outra esfera do pensamento estratégico, mas não a nível de marketing. Ok? Eu acho legal isso que você falou, que é uma forma de exposição. Eu, geralmente, quando eu vou procurar um produto, eu olho o que o pessoal fala na rede social, mas eu olho também como a empresa se comporta na rede social. Ou seja, se alguém reclamou, como é que a empresa escreve? Se ela escreve, liga para o nosso 0800 se vira, né? Ou se ela dá algum retorno realmente. Porque eu acho que problemas podem existir em qualquer empresa, né? Como você mesmo falou, vai existir. E eu acho que também esse tipo de canal é uma forma que as empresas têm como aprender, né? Porque você falou na sua apresentação sobre a pesquisa de mercado. Sim. Tem uma pesquisa de mercado que você leva os consumidores para dentro de uma sala e, sei lá, você tem uma comida congelada. E aí você faz o cara comer a sua comida congelada para ver o que ele sente, o que ele tem a favor. Sim. Cara, se o cara escreveu na internet, é meio que de graça essa informação, né? Você está medindo ali o comportamento do consumidor, você consegue ver se ele está gostando ou não, como ele se sente com o seu produto, né? Essa pesquisa que você citou, Lígia, são chamadas de focus group, ou pesquisa de grupo focal. Né? Então, são pesquisas super válidas também. Eventualmente, você pode ter ali questões que você não vai conseguir resolver pelo digital, como o próprio exemplo que você colocou de experimentar ou ver a reação do consumidor em relação a uma comida. Né? E isso vai ser mais difícil, talvez, de você ter esse input de graça aí pelo digital. Mas, assim, essas coisas se complementam, né? Eu acho que, assim, você olhando do ponto de vista de como a empresa deve se portar nas redes sociais, acho que é muito, assim, cada empresa tem uma política específica. Agora, hoje é fato que se você quer aproximar e até conhecer melhor o teu consumidor, e se você quer melhorar esse diálogo, as empresas têm adotado, as empresas de ponta,
nesse quesito, vamos colocar assim. Elas têm adotado um perfil muito mais humano, no sentido de que aquela empresa nas redes sociais, ela se comporta como uma persona, então ela tem determinados valores, ela tem uma determinada personalidade, e que ela age daquela maneira. O Netflix é muito assim, né? Então, se você buscar relacionamento com o Netflix pelas redes sociais, você vai ver como ele se comporta, né? Ele tem um perfil ali. E vão adotar menos uma postura puramente corporativa, que era o que a galera adotava, né? Então, para melhorar esse vínculo com o consumidor, eu tenho que buscar, não tem jeito, eu tenho que buscar construir relacionamento. Construir relacionamento desse ponto de vista é buscar um olhar mais humano, mais pessoal e menos transacional. E por isso as empresas que hoje atuam muito bem na esfera digital, elas adotam essa identidade, né? Assumem um perfil ali, um papel quase humano, e falam com você como se fosse mais um amigo da tua rede social predileta. Então, com isso, ele tira um pouco o foco do transacional, que era aquela abordagem de venda clássica, que hoje já não tem o mesmo impacto, né? Não funciona da mesma maneira. Sim, com certeza, Bruno. Eu vou ler aqui, o Cristiano mandou uma mensagem, não sei se você consegue ver aí na sua tela, mas ele diz que é muito legal. Primeiro, o André Machado ele teve que sair, mas ele agradeceu, gostou bastante. Legal, O Cristiano obrigado. disse que é muito legal como a introdução sobre esse comportamento depreciativo de jogar baixo em preços tem tudo a ver com o Big Data, pois se eles fazem essa concorrência para baixo, peraí que saiu da minha tela, termo que já ouvi informalmente, começa a faltar recurso para investir até no básico das entregas. Quem dirá em tecnologia? Essas empresas que usam o call center como anteparo são justamente as campeãs de queixa na justiça. Com certeza. É só visitar qualquer unidade do Procon aqui no Brasil que vocês vão ver que são sempre as mesmas, na verdade. Sempre as mesmas, né? Então, e todas elas usam da mesma política, ali, da mesma filosofia. O que o Cristiano colocou tem toda a razão, mas é natural que o mercado, no geral, se comporte competindo para baixo. Porque, na verdade, inovar é difícil. Né? Então, muitas vezes, o único caminho que o camarada vê é redução de custo. Para tentar se manter competitivo, para tentar se manter mais ativo no setor, o único caminho que ele enxerga acaba sendo a redução de custo. Só que isso gera um outro problema, quer dizer, é como se ele empurrasse um problema para frente. Ele eventualmente cumpre uma meta, ele resolve alguma coisa no curtíssimo prazo, mas ele joga o problema para frente. O problema não foi resolvido e tende a se agravar, porque sempre aparece alguém disposto a reduzir mais ainda. Então, na verdade, você acaba inviabilizando o negócio. E com esse negócio de dados abertos também, de tudo estar na internet, que é mais fácil fazer uma pesquisa web do que uma física, né? O pessoal acha que também sim. é muito mais barato. E não é, porque você precisa realmente de ter uma equipe boa, estruturada para minerar esses dados e até para dizer o que você falou lá no início. Ó, esse dado é válido, a gente pode continuar com essa informação, porque muita pesquisa, você sabe disso, é jogada fora. A gente faz pesquisa e putz, não trouxe nenhum retorno para a gente, vamos para outra, e assim vai. Olívia, ouvido, dado não é de graça, né? Pois é, as pessoas confundem basicamente o quê? A facilidade que você tem ali de acesso ao público no digital não minimiza as outras etapas da pesquisa, né? Que é, como você colocou, a mineração, o filtro ali, a interpretação desses dados e até a abordagem correta ao consumidor. A gente sabe que muitas vezes a pesquisa ela não gera resultado porque a abordagem foi feita de maneira inadequada e as informações já chegam desvirtuadas. Então, se o camarada está achando que o digital facilita, claro, ele facilita em determinados aspectos, mas não quer dizer que você não tenha o restante das etapas ali a cumprir, que é natural de qualquer pesquisa. E se o camarada não fizer isso, aí ele joga dinheiro fora, com certeza. Sim, com certeza. E a Lidiane também comentou que acontece no mercado dela também, essa questão de jogar o valor para baixo, né? Isso não ajuda o mercado, não ajuda, porque todo mundo vai jogando para baixo e acaba que você não está conseguindo entregar valor para o cliente, entendeu? Sim. Ela trabalha com a questão de. Ai, como é que é o nome? Gente, me fugiu a palavra do mercado dela, confeitaria, né? Ela trabalha com confeitaria. Ok. E aí é aquela questão, a pessoa só quer um bolo. Tá, se você quer um bolo, então vamos pegar aquele bolo caseiro que a vovó fazia e você não quer no meio da sua festa de aniversário, né? Você acaba vendendo. Eu falo para a Lidiane, não é o produto só, é um sonho, né?
A pessoa quer o bolo, ainda mais agora, que está tudo nessa moda, né? Não pode ser só um bolinho, tem que ser o bolo decorado, Tem né? que ser um designer de bolo, né? Como eu vejo por aqui. Exato. Então, assim, não é só farinha e leite que a gente está falando, né? Não, Está isso. falando de todo um trabalho por trás disso que tu falou, de design. E a Aline está falando aqui que, com relação à migração de negócios físicos para o âmbito digital, Uhum. como você acredita que esta inovação pode ser feita com maior possibilidade de sucesso? O que pensa sobre essas empresas digitais, que é físicas e digitais? Não sei se eu falei certo essa Falou, é expressão. assim mesmo que a galera chama. Bom, É. respondendo aí a primeira parte da pergunta da Aline, tá? A inovação, ela sempre tem embutido ali um alto grau de risco, ok? Porque inovação você vai trabalhar com soluções diferenciadas, então você está sempre testando hipóteses. Então, não adianta tentar trabalhar. A empresa que não quer correr risco, ela não tem condição de inovar, né? Porque a inovação e risco andam de mãos dadas ali. Você está testando hipóteses, você está aprendendo com o mercado, com a reação dos consumidores, então é natural que nesse processo você tenha alguns tropeços e tenha erro e perca dinheiro. Né? Pode não ser muito, a gente espera que esse risco sempre seja minimizado, mas sim, a empresa tem que estar disposta a perder alguma coisa. E, eventualmente, essa também é a grande barreira, né, para a inovação hoje, porque a empresa não está disposta a perder nada. Então, como você vai passar? É como se eu dissesse assim para vocês, né, se vocês eventualmente estivessem numa sala de aula comigo, eu dissesse assim, olha, vocês têm que fazer as provas aqui, tem os exercícios, vocês não podem errar nada. Pô, então por que se vocês fossem fazer a prova e já soubessem tudo, vocês não precisariam estar na aula? A inovação, da mesma forma que eu ensino, né, é um processo de aprendizado, porque você está testando e validando hipóteses o tempo todo. Então, se aquilo ali já fosse o padrão, já é o padrão, já é aceitável pelo consumidor, não é inovação. Então, assim, sempre existe a possibilidade de risco. E a empresa precisa, em algum momento, né? É óbvio que não é por isso que vai sair gastando dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, mas, assim, a empresa tem que dar em algum momento o que a galera chama de aquele salto de fé. Olha, vamos fazer e vamos arriscar isso aqui para ver o que acontece. Né? Se você está fazendo um negócio que já foi testado, então já pode botar arriscado da lista aí, porque não é inovação. Né? Não é uma inovação Sim. de fato. E aí, sobre a migração que ela pergunta aqui, negócios físicos para o ambiente digital, sim, primeiro, né? Toda empresa, todo negócio, ele em algum momento vai migrar para alguma esfera do digital. Talvez não migre essencialmente na sua entrega, mas boa parte do que ele processa ele vai acabar passando pelo digital. É uma coisa muito natural. Então, isso vai acontecer naturalmente. Em alguns mercados acontece mais rápido, em outros acontece de uma forma mais lenta, mas é uma questão do mercado em si, são questões contextuais. Né? Agora, toda empresa vai ter que encarar isso, não tem jeito. Né? Então, hoje, em praticamente todos os setores, mesmo eventualmente numa economia não tão desenvolvida, você já tem parte da entrega ou parte do relacionamento público que você faz pelo digital. E a tendência é que isso se amplifique. Você tem ainda pouquíssima exploração do mercado mobile, só as grandes companhias operam ali, exploram o mobile, ou então as startups que já trabalham com aplicativo. E o mercado convencional ainda está chegando nisso, então você ainda vai ter ainda muitas etapas pela frente. Sobre essas empresas que unem ali o físico ao digital, na verdade, essa denominação ela também vai cair por terra, porque com o passar do tempo, todo mundo vai ser um negócio físico e também digital. Quer dizer, eventualmente você tem negócios que são puramente digitais, então não tem entrega física, e aí boa parte dos novos negócios, né, das empresas que foram lançadas dos anos 2000 para cá, empresas da internet, da era.com para cá, vão operar nesse âmbito, mas muitas delas eventualmente caem no negócio físico também. Então, o Google já lançou laptop, tem o Google Chromecast, já lançou modelo de smartphone, por aí vai. Mas essa denominação de feeds digitais, né, tende a cair por terra justamente porque todas vão estar nesse formato. E aí é até uma possibilidade bastante inteligente se eu conseguir unir
a entrega que eu faço de alguma maneira no campo concreto, né, do físico, com a entrega que eu faço no digital. Então, eventualmente, você vende alguma coisa que a entrega daquilo ali vai ser complementada por um aplicativo, ou por alguma esfera de relacionamento digital, ou que você entrega conteúdo digital e aquilo vai ser complementado por um atendimento físico, um treinamento presencial e por aí vai. Então, as possibilidades se ampliam, você vai ter naturalmente uma hibridização do setor, que a gente já está vendo hoje. Então, você tem hoje é muito mais difícil você ver empresas que trabalham puramente com produtos e empresas que trabalham puramente com serviços. É natural que você tenha uma hibridização entre produtos e serviços, e isso vai acontecer também do físico para o digital. Você cada vez mais vai ter ofertas mescladas entre a entrega tradicional e o digital. E aí essa definição já não vai ser mais válida, porque na verdade vai servir para todo mundo. É nesse sentido que a gente está caminhando. Não sei se eu respondi aqui a pergunta da Aline, acho que sim. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora aí. Acredito que não. Acho que sim, foi bem completa a resposta, eu concordo com você. A gente vai ter um dia que a gente não vai precisar Hoje em dia a gente ainda fala, o meu mercado é digital, o meu mercado é físico. Eu acho que realmente vai chegar um momento que você não vai precisar nem dar essa descrição. Então, é um mercado de segmento bom. Não, se você olhar hoje, Lígia, até a maneira como, né, principalmente as agências de comunicação, antigamente você tinha agências específicas de online, agências específicas do digital, e isso já meio que caiu por terra. Né? Então, o mercado hoje tem agência de comunicação e pronto, trabalha com tudo. Né? Não faz mais essa diferenciação. Vou pensar só na comunicação digital na empresa. Eventualmente ainda acontece, mas isso tende a ser reduzido a nada. E a mesma coisa acontece com empresas que estão na mescla ali entre digital e tradicional. Elas também vão mesclar, vão andar pelas duas plataformas normalmente, e isso já não vai ser mais um diferencial. Sim, concordo. Então, Bruno, muito obrigada. Adorei sua palestra. Assim, que bom, eu que agradeço. Foi incrível. Agradeço muito a sua disponibilidade por ter falado com a gente nesse horário. Obrigado. Agradeço a todos que puderam participar nesse horário do almoço. Espero ver você em outros webinars. Com certeza, contem comigo. Eu sei que o horário foi ingrato por questão da minha agenda, mas a gente vai trabalhar aí para nos próximos, a gente de repente está num horário mais tranquilo para todo mundo poder participar. Não, mas tranquilo. Enfim, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Esse assunto de dados, esse mundo todo conectado, inovação, marketing, enfim, é muito assunto, é muita coisa para falar, então eu espero que você realmente volte em outro webinar. Voltarei. Se você quiser, fique à vontade para compartilhar a sua apresentação aí com o pessoal. E aí a gente vai se encerrando. Como é que eu faço, Lígia, para mandar a apresentação? Posso compartilhar aqui pela opção Files? Isso. Então, você vai em... já vi aqui, já estou compartilhando. Então, quem quiser... Tá. Peraí. Ou você pode, pelo screen, fazer o upload da apresentação, acho que a gente consegue baixar também. Não, eu já consegui disponibilizar aí, já apareceu, né? Show. Apareceu. Então, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês aí pelo convite, fiquei muito feliz, contem comigo. Tá ótimo. Obrigadão, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau, até a próxima.